Chamados a semear. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 8, 5 a 8. Fomos chamados a semear a palavra de Deus, sem nos preocupar com o tipo de solo no qual lançaremos a semente. A parábola lida é uma das mais conhecidas e mais citadas das parábolas de Jesus. 3 dos 4 evangelistas a mencionaram. Os versículos seguintes trazem a explicação da parábola. É interessante ler todo o contexto. O texto lido fala da palavra de Deus como uma boa semente que é lançada no solo dos corações. Mesmo sendo a mais poderosa das sementes, ela vai depender do tipo de solo onde será semeada para que possa produzir uma grande colheita ou colheita nenhuma. No capítulo 19 do Evangelho segundo Lucas, encontramos a história de Zaqueu, que ilustra o poder transformador dessa semente de vida, quando cai num solo propício. Foi assim na vida de Zaqueu e será assim na vida de todos que deixam a palavra brotar e frutificar em seus corações, gerando salvação e mudança de vida. As pessoas em nossos dias estão cada vez mais necessitadas de Deus. Há um vazio no coração do homem que só é preenchido pelo Senhor. O grande problema é a dureza dos corações. Os corações humanos têm sido solos áridos e refratários à palavra do Senhor. O texto lido fala da parábola do semeador. Nesse contexto, o semeador é Jesus Cristo, mas representa qualquer um de nós que compartilha a palavra de Deus, que é essa bendita semente. O discípulo de Jesus não pode perder de vista que ele é tão somente um semeador, não um convertedor. O apóstolo Paulo adverte sobre isto em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Ele diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Atentemos para isto. O texto apresenta 4 tipos de solos. Primeiro, o solo duro da beira do caminho. Segundo, o solo rochoso, raso. Terceiro, o solo com espinhos. E quarto, o solo bom e apropriado. O solo duro representa a pessoa que ouve a palavra, mas logo permite que o diabo leve a semente embora. Como esse solo ficou assim tão duro? Jesus fala aqui de um lugar que era caminho, era passagem dos transeuntes. Ali a terra era batida, compacta. O que caísse sobre ela, as aves do céu viriam buscar. E as aves aqui são figuras representativas de ações demoníacas. Muitos recebem a palavra, mas logo deixam que ela seja levada dos seus corações por essas ações. O solo rochoso, raso, ilustra o ouvinte que se comove com facilidade e aceita emocionalmente a mensagem, mas seu interesse logo vai morrendo, visto que não há profundidade suficiente para as raízes crescerem. As igrejas estão lotadas de quase crentes, professos e batizados, mas não regenerados. Esses não aguentam a hora da provação, que inevitavelmente sofrerão. O solo com espinhos ilustra as pessoas que não se arrependem e não arrancam as ervas daninhas que prejudicam a colheita. Aqui encontramos um espírito mundano que coloca os valores do mundo acima dos valores do reino de Deus. Esse vive o aqui e agora, não consegue contemplar a eternidade. Aqui há uma quantidade de espinhos enorme que sufoca a boa semente. Os cuidados, riquezas, conceitos e deleites da vida na terra são como espinhos que impedem que o solo se mantenha produtivo e sustentável. O solo bom e produtivo ilustra aquele que ouve a palavra, compreende o que ela diz e retém em seu coração. Aqui
a verdadeira regeneração. E mais uma vez quero lembrar, não podemos perder de vista que somos apenas e tão somente semeadores, não convertedores. E seremos cobrados dessa semeadura. Às vezes semeamos muito e colhemos pouco. A culpa não é do semeador, nem da semente, mas do tipo de solo no qual a semente cai. Há uma ordem de Deus para semear, não importando o tipo de solo. Aliás, nós nem conhecemos o tipo de solo onde a semente que lançamos cairá. Nunca foi tão imperativo obedecermos ao ID de Jesus. Fomos chamados a semear. Semeemos com muita pressa. Em nome de Jesus. Amém.